gente de fato foi surpreendido na sexta-feira, final da tarde, com a notícia e a publicação do decreto, determinando a revogação do quinto termo auditivo. A gente disse que é uma surpresa porque o que se está colocando, né, o que foi divulgado ali de motivos para isso, fala de uma auditoria de infraestruturas que estava em andamento pelo SAMAI, o que para a gente não é um fato novo, isso está definido desde uma decisão da AGIR em 2023, que foi contratada pelo SAMAI o ano passado e colocado em andamento, tanto que a gente teve várias vezes em campo, junto com as equipes de auditoria do SAMAI, para poder facilitar o acesso, etc. Até foi uma das perguntas que a gente respondeu na CPI da semana passada. E qualquer resultado dessa auditoria, o dia que ele acontecer, ele está previsto numa cláusula contratual, numa cláusula do aditivo número 5, para ser levado em consideração, ou seja, ele faz parte do processo do aditivo 5, já é previsto. Não é uma novidade isso. Então, fazer a revogação do aditivo todo, considerando esta informação, nos causa estranheza. Além do mais, nós não recebemos até então nenhum documento encaminhando esse relatório dessa auditoria para que a gente possa ter acesso às informações e saber o que é que estão ali. A preocupação da concessionária é na preservação do contrato dentro da legislação e poder manter a perspectiva de evoluir na prestação do serviço de esgotamento sanitário da cidade de Blumenau. O aditivo a gente entende e tem bastante transparência com isso, que ele passou por todas as fases necessárias até chegar nessa minuta que foi assinada. Ele vem num processo lá de 2019, onde o principal fator de desequilíbrio de estudo é a falta de infraestruturas que deveriam ser entregues para operação pelo concedente em maio de 2020, o que ainda não aconteceu. E esses fatores de desequilíbrio eles estão todos previstos numa solução consensuada entre as partes dentro desse aditivo número 5. Então, o aditivo número 5 para a gente ele é muito importante porque ele traz a Blumenau de volta, além de mais investimentos, 309 milhões captados agora, traz um plano para fazer Blumenau voltar a expandir o serviço de esgotamento sanitário na cidade e poder ser a primeira cidade de Santa Catarina a cumprir as metas do novo marco de saneamento, que dentro desse aditivo está prevista para 2029. Se a gente não tiver mais esse aditivo, essas metas todas, plano de investimento, metas contratuais, isso tudo, entre aspas, deixa de existir. Então, a gente entende que isso é muito prejudicial para a cidade. Então, seja qual for o critério que venha deste relatório supostamente terminado pelo SAMAI, que a gente deve receber o quanto antes para poder se posicionar e tal, tudo que tiver ali para ser reparado, para ser por alguma coisa corrigido pela concessionária, não é motivo para a gente deixar de evoluir na prestação de serviço para a cidade. Mas qual é a ação jurídica que vocês estão tomando nesse momento para que a população entenda quais são as medidas que a concessionária procura fazer para garantir os direitos que ela entende ser seus? Novamente, a gente não recebeu ainda nenhum documento oficial apresentando algum relatório para a gente poder avaliar quais sejam as questões. A gente conhece o decreto que foi publicado sexta-feira e o que passou em redes sociais, e foi mobilizada uma equipe jurídica, um time jurídico da BRK Ambiental, que está entrando com as medidas jurídicas cabíveis dentro da legislação para questionar esse movimento. E agora, para finalizar, você disse que não teve acesso, mas você tomou conhecimento das manifestações da prefeitura, falam algo em torno de 25 milhões, que seriam serviços que não teriam sido prestados pela concessionária. Como é que vocês avaliam esses números iniciais e se você entende que é possível, num espaço curto de tempo, ter uma solução mediada, uma solução pacificada, que haja um consenso que não prejudique a concessionária, o poder concedente, mas principalmente o consumidor? Pois então, o próprio termo aditivo número 5 ele tem uma cláusula específica tratando desta auditoria, que já estava em andamento desde o ano passado e que em algum momento desse ano ela vai ser terminada. O aditivo prevê como o que for descoberto, o que for tratado nessa auditoria deve ser considerado para as providências.
Como a gente não tem um relatório, a gente não sabe o que está dentro dele, até para te dar algum juízo de valor sobre números, sobre questões e tal, fica difícil. A gente precisa receber esse documento para poder avaliar, conforme está previsto nas cláusulas assinadas. As partes têm 90 dias para avaliar isso e tomar alguma decisão de como fazer, mas a gente não tem acesso a isso ainda.